Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis e Delegacia Sul em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. Este é o Floripa em Foco com o Sindasp, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações em Santa Catarina. O Sindasp está aqui no Floripa em Foco, sempre às terças-feiras a partir das 2 da tarde e às terças-feiras, a partir das 22 horas, tem a reprise, tanto aqui no canal 4 da NET para Florianópolis, quanto pelo www.tvfloripa.org.br. E é com muito prazer que recebemos nesta semana o diretor do Departamento Jurídico do Sindasp, o Marcelo Cadori. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Silvio. Tudo tranquilo, bem-vindo, bom dia. Feliz em estar de novo na TV Floripa, né? Isso, falando, né? Falando. Telespectadores, internautas. Lógico. É importante estar em comunicação com a base, ainda mais nessa época de campanha salarial do Sindasp. Sempre, né? A comunicação, não só em época de campanha salarial, a comunicação sempre tem que ser muito estreita entre a direção do sindicato e a base, né? Se essa comunicação tiver falha ou se ela não tiver o devido comprometimento, né, e atenção das pessoas, ela pode até comprometer uma campanha salarial ou algum outro projeto. Pois é, e resgatando rapidamente, Marcelo, não sei se você pôde acompanhar no domingo, no programa do Heródoto Barbeiro, estava lá o Stedley, do MST, né? Uhum. E ele falando que a classe dominante, ela se perpetua atualmente, justamente através da comunicação. Até um tempo atrás era em cima da igreja, dos sindicatos, e hoje é em cima da comunicação. Hoje a comunicação, não que as igrejas e os sindicatos diminuíram a sua importância também, né, nesse papel de dominação, mas a comunicação, sem dúvida alguma, hoje é a principal ferramenta de dominação que a classe dominante tem, porque ela trabalha muito bem a formação ideológica, né, das pessoas desde a criança, os panos de fundo que a gente costuma dizer que tem nos filmes hollywoodianos nas novelas, né, principalmente as novelas da Globo, a gente consegue ver muito bem, fica muito bem definido que eles transmitem uma ideia, né, do que é certo ou é errado, né, essa dicotomia que foi o cristianismo mesmo que conseguiu implantar, certo, né, na nossa errado, cabeça. claro e escuro, bem, mal. Então isso acaba, que isso é muito interessante porque isso incentiva também a divisão de classes, né. A classe de cima, a classe de baixo. Isso, é lógico, né. Tem a classe dos privilegiados, né, que trabalham dentro, que é a classe dominante, que fazem as leis, né, que trabalham, digamos, de maneira legal, né? Não vou dizer que isso seja moral, bem entre aspas, não vou dizer que isso seja moral ou correto, né? Mas que trabalha de maneira legal, consegue explorar, né, a grande maioria, né, do povo, né, através da venda né, o povo é obrigado a vender sua força de trabalho em troca de um salário que, na grande maioria das vezes, ou melhor dizendo, em todos os casos, né, porque ninguém contrata ninguém por caridade, para tirar benefício em cima dessa pessoa mesmo. Né? Mas na maioria das vezes está sendo explorado. Aí. Pois é. Eu acredito também, Marcelo, para fechar, né, que cada ser humano tem que batalhar para cuidar da sua vida. Lógico. Inclusive. Mas o Estado tem que dar a contrapartida também. Né? A gente trabalha, paga imposto, tem que ter tem que ter o retorno. O problema não é a carga tributária, sim é o não retorno da carga tributária. A má distribuição, a corrupção. Né? Isso. Enfim. Hoje a gente paga imposto para o governo pegar esse imposto e ajudar a iniciativa privada em épocas de crise, né? Basicamente. Né? O dinheiro que é injetado para as grandes corporações, tanto do setor produtivo quanto do setor financeiro, hoje é muito grande por parte do governo. Né? Foi injetado, já passa da casa dos trilhões de dólares desde que começou a crise, né? O ápice da crise em 2008, aí no caso. Né? Quando é para salvar o capital, aí o socialismo vale. Né? Vale. Não, daí a intervenção do Estado é necessária. Daí é a vez do Estado intervir na economia. Nem se seja para desregulamentar ela, mas tem que intervir. Né? Pois é. Marcelo Cadori, diretor do Departamento Jurídico do Sindasp, aqui na TV Floripa. E o Sindasp, retificando, vai ao ar no Floripa em Foco, a 1h30 na terça-feira, e não em outro horário. E a reprise, sim, sempre às 22 horas da terça-feira. E falando em comunicação, Marcelo, o Sindasp continua com a sua itinerância nas várias regiões do estado, inclusive a última você esteve junto
Foi no Oeste e Centro-Oeste Sim, a última que eu catarinense? participei, que eu estive engajado foi na região Centro-Oeste e Oeste catarinense. Eu estive lá já faz... Passada? Não, já faz uns 20 dias que eu estive lá, 15 dias, quer dizer, e na semana passada o Arnoldo e a Cida estiveram na região norte, né, do estado. A Cida, coordenadora administrativa. Isso, coordenadora administrativa, o Arnoldo é responsável pela negociação coletiva, né. Estiveram visitando a região norte do estado ali, Canoinhas, Mafra, Joinville, enfim, essa região aí. Andaram pelos escritórios da Cidasc, da Ipagre, também visitaram as barreiras, né, conversar com o pessoal Entre que trabalha Santa lá. Catarina e Paraná tem também. Isso, tem, né, em toda a fronteira, em todos os pontos de fronteira do estado tem. E O que trouxeram de bom? o que a gente tem conseguido acumular, né, com essas viagens é perceber, primeiro, a insatisfação geral, né, de todos os trabalhadores com o andamento das negociações e como o governo vem tratando as negociações, né? Há as críticas em relação ao sindicato também, e a gente tem acatado essas críticas, tem anotado todas elas e levado elas para discussão também, porque é importante que tenha essa intervenção da base, né, dentro da direção do sindicato. Tem que dizer onde é que aperta para ajustar. Isso, é lógico, eles têm que dar o ponto de vista deles, porque às vezes a opinião do dirigente de base, ou enfim, do trabalhador que está lá na base, às vezes ela tem um valor muito maior para nós do que a própria opinião de um liberado, já que o liberado às vezes acaba se distanciando um pouco, perdendo esse contato com o ambiente de trabalho em si. Então essas visitas têm que ser permanentes, né? Eu pude visitar ali a região centro-oeste do estado, ali de Campos Novos, Joaçaba, passar por essa região, pelas barreiras que tem ali, lá na de Machadinho, na perto de Piratuba, enfim, toda essa região, e a gente conseguiu perceber, em Concórdia também, a gente conseguiu perceber que um dos principais pontos que eles vêm tocando é que todos os anos a database não é respeitada. Não cai na database. O reajuste nunca vem na database, e todos os anos vai se estendendo uma negociação, e o governo vem se utilizando isso como uma tática de cansaço, tentar vencer o trabalhador pelo cansaço, para daí o trabalhador aprovar, no fim, aceitar uma proposta. Isso é para acabar com esse desgaste e tudo mais. A gente tem orientado o pessoal que não é para aceitar uma proposta. Se vem as propostas que vieram, as contrapropostas até agora do governo foram vergonhosas, né? Não atenderam em nada quase, né, os nossos pedidos e as reivindicações que estão em pauta. Então, a orientação é que, se a proposta for ruim, vote contra, né? A gente está trabalhando, está visitando esses locais de trabalho já para mobilizar o pessoal, para que, se tiver que fazer uma mobilização, um ato mais sólido, a gente possa fazer. Né? Estamos já receptivos a essa ideia de que inclusive em alguns pontos estão cobrando, né, ainda interessa por que ainda não saiu essa mobilização, né? Então a gente tá sim trabalhando para isso, estamos conversando, estamos vendo, tem que escolher um local estratégico, né? Não podemos também fazer uma aventura aí, né, colocar a base numa fria também, né? Temos que ter essa responsabilidade, né, de estudar o melhor local, né, um dia, né, que seja algo impactante, né? Tem que ter, para que seja uma manifestação com êxito. Né, para que a gente vá e consiga realmente mostrar a força que o trabalhador tem. Né? Não adianta a gente organizar uma mobilização, e nessa mobilização, primeira coisa, se vai pouca gente, né, já é um tiro contra nós, né? Já saímos perdendo aí. Outra coisa, se essa mobilização for em um local onde que não tenha visibilidade, a gente tem que se preocupar que essa mobilização seja vista, outra coisa, a sociedade tem que perceber que a gente está se mobilizando. Por quê? Porque é um dos últimos recursos que a gente está utilizando, né? Que já há uma mesa de negociação que já vem, a pauta foi entregue ainda no dia 27 de março ao governo. E a database A database é no dia 1º de maio, é maio a nossa database, então eles tiveram um mês inteiro para avaliar essa proposta, não apresentaram contraproposta. Já estamos no mês 7 e já estamos agora em junho, ou seja, já se passaram 3 meses e pouco, né, de negociações, e até agora nada. Então, a gente espera, né, vamos esperar uma melhor definição agora para hoje ou amanhã no máximo. É para vir uma contraproposta do governo, então a gente, né, ainda aguarda isso, mas já há sim, né, uma movimentação, a gente já tem conversado com o pessoal, é para o pessoal ir se articulando no seu ambiente de trabalho, ir falando com os seus colegas.
é deixar de lado qualquer tipo de picuinha, agora tem que pensar no coletivo, tem que pensar maior. Não adianta se a gente ficar olhando só para o nosso umbigo, não vai dar certo, não vai dar certo. Nós vamos levar um pau do governo de novo esse ano. A gente tem que estar consciente que tem que se abraçar nessa hora, tem que estar forte, tem que estar unido, porque a mesa de negociação, quem está lá na mesa só tem força, só tem respaldo de bater de frente com o governo se ele tiver o amparo da base. Certo. Senão você e a pode base está compreendendo isso. A base está compreendendo isso. Isso está sendo muito gratificante no trabalho de base, porque os trabalhadores estão percebendo que eles sim são o papel central da campanha salarial. Legal. Né? Eles que são, na verdade, eles são protagonistas, né, da campanha salarial e não Deixa eu falar um pouco também. Mas... Com certeza, vamos deixar. Mas legal essas informações todas que você está trazendo. E o pessoal está percebendo, está a fim de se unir e estão a fim de fazer um ato mesmo? Essa ideia está sendo amadurecida? Vai sair um ato? Digamos, ela tem tido eco sim na base. Né? Não, o ato vai sair a partir do momento que o governo, se o governo não apresentar agora uma proposta mínima para a gente levar em assembleia, né? Então, e tem alguma provável que já sim, que saia para hoje, amanhã? Não, existe a promessa do governo para até essa semana eles apresentarem essa contraproposta, né? Existe essa promessa do governo que vem. Semana passada teve 2 reuniões com as empresas, com a Cidasc e depois com a Ipagre. Primeiro com a Ipagre e depois com a Cidasc, e nessas reuniões foram agendadas que até sexta-feira da semana passada eles já teriam, né, um orçamento, no caso já teriam um cálculo apresentado com valores reais dos passivos trabalhistas que essas empresas deixariam de pagar, dos passivos que as duas deixariam de pagar. Então, no caso, essa receita estaria disponível, né, para a gente pôr também junto nessa negociação para tentar melhorar um pouco a questão do reajuste salarial. Foi o governo do estado que se reuniu com a Ipagre e com a Cidasc? Não, foi a Intersa em si que se reuniu com eles. Né? Então agora a gente está aguardando que venha esse resultado, que venha, né, esses cálculos, que venha uma contraproposta em cima disso já, né, do governo, para ver se ela tenha um mínimo de condições de ser levada à Assembleia para ver o que a categoria, se a categoria decide ou não, né, E você tem de cabeça, assim, rapidamente, o grosso do que está sendo reivindicado, os percentuais, os pontos mais polêmicos da... A gente tem reivindicado a pauta inicial que a gente entregou, né? Tem as cláusulas sociais já previstas, né, que já vem, né, nos outros acordos, né, que se repetem, né, que todo ano são reafirmados no acordo. E tem na questão do reajuste salarial, seria o reajuste do salário mínimo, 14,13%, se não me falha a memória. Ou, no mínimo, R$300 para cada trabalhador, né? Que esse reajuste seria no mínimo de R$300, né? Que isso é uma maneira de diminuir a disparidade salarial entre as empresas. Né? Então, essa cláusula está sendo negociada, né, para se atingir um reajuste mínimo, né? Essa proposta a gente levou à mesa para que tenha um reajuste mínimo para todos os trabalhadores, né, porque nos menores salários repercute muito mais isso, né? Dá uma porcentagem, digamos, mais palpável, né, no reajuste eleva melhor. O menor salário. Eleva, lógico, né, os trabalhadores. E isso seria interessante, principalmente no fato por diminuir a disparidade dentro da empresa. Então, quando você diminui essa desigualdade, você melhora o ambiente de trabalho também, né? Porque o trabalhador que está recebendo um salário inferior não se sente estimulado, valorizado como um trabalhador que está recebendo às vezes R$5.500, R$6.000, que é caso de trabalhadores que tem dentro da Cidasc e da Ipagre que recebem mais de R$10.000 até. R$10.000? Que estão com salário acima de R$10.000. E outros que não chegam a R$1.000. Então é uma disparidade muito grande que existe dentro da Cidasc. Tem outros fatos também, né, que a gente está denunciando nesse trabalho de base, que é a questão das diárias da Cidasc agora. Diárias, né? Das diárias o valor está muito alto, né? Você vê o presidente Barbieri, por exemplo, né, o Barbieri, em 3 meses, ele gastou R$17.000 em diárias. Que legal, cara. Em diárias, não é salário. Não é salário, é em diárias. Paletó. O salário base de um agente agropecuário é R$863. R$5.500 por mês. De diárias. Então, quem trabalha em uma barreira sanitária, ou é um funcionário de campo da Ipagre, por exemplo, vai ter que trabalhar quase 20 meses
Para ganhar para receber esse salário, para receber o valor das diárias que o presidente recebeu nesse período. E só a título de curiosidade, quem é que banca a SIDASC, quem é que banca a IPAGRE, no final das contas? De onde que vem esse dinheiro todo? É dinheiro do governo, né? Dinheiro dos impostos. Né? São duas empresas estatais que desempenham um papel fundamental dentro da economia catarinense, porque 38%, se não me falha a memória, do PIB catarinense deriva da agroindústria, né? E a IPAGRE, ela é responsável por desenvolver as pesquisas, por capacitar os agricultores, enfim, por preparar, digamos assim, a família que está no meio rural ainda, né, a produzir um alimento com qualidade. A SIDASC tem um papel fundamental na fiscalização desses produtos, né, tanto de origem aqui, da inspeção aqui no estado ou da fiscalização dos produtos que vêm de fora do estado. E também tem uma parte da SIDASC que hoje está meio abandonada, que era o D de desenvolvimento, né? Que a SIDASC deveria estar fazendo. Hoje já não faz mais esses trabalhos, já está abandonado, né? Essa área da SIDASC está totalmente sucateada e entregada já, né, iniciativa privada, que é a parte de máquinas aí, né, da SIDASC, que hoje não faz praticamente mais serviço algum nessa área, né? Que também era importante. Então essas duas empresas são mantidas pelo Estado, né, vem dinheiro do Estado, mas elas se pagam, digamos, né, vamos dizer assim, elas teriam sim uma autonomia financeira se a gente for olhar mais a fundo, né, os números da economia catarinense, a importância que elas têm dentro da economia catarinense. Marcelo Cadori, diretor jurídico do Sindasp, aqui no Floripa em Foco, que vai para um breve intervalo e logo voltamos na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a... Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville, e em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184. Estamos há 600 gerações em nosso planeta. Vivemos 400 gerações nas cavernas buscando por alimentos. Nossos inimigos eram os grandes animais e o clima. Há 200 gerações nos tornamos agricultores e iniciamos a experiência humana de viver em sociedades. Nossos principais inimigos passaram a ser os vírus e as bactérias. Morríamos por infecções. Hoje, com o grande avanço científico, a felicidade pode ser alcançada por todos. Do que temos medo agora? Do próprio ser humano. Temos grades nas janelas, muro com cacos de vidros, cercas elétricas e cães bravos a nos protegerem. De nós mesmos. Há 30 anos trato câncer. Sei como enfrentá-lo. Tenho medo dos comportamentos humanos que geram câncer e dores. O que está faltando em nossas vidas? Fraternidade, solidariedade, amor. Olá, estamos começando mais um programa. Tudo muito relacionado, né? Você assiste a TV Floripa em seu computador. Basta digitar www.tvfloripa.org.br. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas 94S, Chapecó. Este é o Floripa em Foco com o Sindasp, que vai ao ar toda terça-feira a partir da 1h30 da tarde, com reprise sempre a partir das 22 horas, tanto no canal 4 da NET, quanto no www.tvfloripa.org.br. E visite a página do Sindasp, que é www.sindaspisc, de SC, né? Santa Catarina, sindaspisc.org.br. É isso, né, Marcelo? Isso mesmo. Muito bem. Então, já tem a vontade, né, dos trabalhadores todos que o Sindasp representa, articula através da Intersa, já tem o desejo de uma manifestação de mostrar que estão indignados com essa database que não anda. Isso. E como é que está sendo construído esse ato? Tem data? Já tem alguma
Não, a gente como vai se tem uma ideia, né, tem já uma data até pensada que, na verdade, vai ser confirmada, né, durante essa semana, vai ser confirmada. Essa semana vai ser decidida. Vai ser confirmada essa data, se não vier essa contraproposta mais agradável do governo, vamos dizer. Acredito que essa contraproposta não vai contemplar realmente, né, os anseios, né, da base, então provavelmente há essa manifestação, sim. Está sendo pensado num local estratégico, onde que tenha um certo peso, digamos, tem uma visibilidade boa, aqui, né, na capital, que tenha um peso político também, né, que é o que mais interessa a nós, né, que tenha a capacidade de pressionar politicamente a Secretaria da Agricultura. E então ainda não temos um local confirmado, né? Já foram pensados em alguns nomes, né? E no momento, digamos, adequado a gente vai divulgar, né? E já vai procurar fazer essa comunicação da maneira mais rápida. Por isso é importante que todos mais ampla possível, né? Todos acompanhem o site, né, do Sindasp, o blog da Intersa também, né, acompanhar. Daí tem as redes sociais que o Sindasp também participa, o Facebook, foi assim, né, para ficar atento aí, para fortalecer né, esse movimento, para melhorar essa articulação e para estar bem informado também, né. E tem o jornal impresso também da Intersa, como é que é o nome do Boletim da Intersa? É o jornal da Intersa, né, que a gente faz, que tem que escolher um nome ainda estão numa campanha, inclusive, para escolher. Está na campanha ainda, né, o nome. Eu particularmente nem opinei ainda, vou ter que pensar um nome também, né, para ele. E, não, a gente tem esse jornal, essa semana vai estar saindo mais um, né, provavelmente hoje à noite a gente já manda para a impressão, né, o próximo jornal, que a gente vai estar distribuindo na próxima vez que a gente sai, né, no trabalho de base, vai ser enviado também para os coordenadores regionais, né, para que eles distribuam nos seus locais de trabalho. E ali também vai ter tem mais algumas informações sobre a SIDASC, sobre a IPAGRE, né, sobre algumas irregularidades que vem acontecendo, algumas denúncias sobre o desmonte do serviço público em si, né, que a gente pode falar, né, que está tendo hoje, não só dentro da Secretaria de Agricultura, mas em todo o Estado. Pois é, tu falaste que a SIDASC, o D de desenvolvimento da SIDASC está um P de precário. Bem precário, Na verdade, a SIDASC não tem mais desenvolvido nada, né? Ela só tem voltado seu foco totalmente na fiscalização aqui dos produtos, né, de alimentos aqui. Desenvolver, não. Por enquanto não. A SIDASC está com o seu setor de máquinas abandonado. O próprio presidente Barbieri já falou que não tem mais interesse também, né, de tocar à frente, né, de desenvolver essa área dentro da empresa. Então, nós estamos cobrando para que isso não aconteça, porque a SIDASC tem um papel fundamental nisso aí também. Né? Vai ter uma matéria explicando, a matéria central do próximo Jornal da Intersa é sobre isso, né? Falando dando um histórico da SIDASC e revelando o desmonte que hoje está a SIDASC. Então a gente pretende sim, né, denunciar, conscientizar a base, conscientizar também os trabalhadores da IPAGRE, da importância que é que eles estejam nessa luta, porque está acontecendo com a SIDASC, com a IPAGRE já está acontecendo isso também, e pode se intensificar dentro da... A precarização dentro da SIDASC e da IPAGRE. A SIDASC já tem ação no Ministério Público, né, o Ministério Público já tem ação, quer dizer, contra a SIDASC, questionando a precarização e a terceirização dos serviços. Então, é uma situação bem delicada, a gente está denunciando, está procurando... trazer o trabalhador para essa luta, para que ele ajude a reestruturar a empresa, né, que é uma empresa que tem uma importância, como já foi dito várias vezes, né, aqui para a sociedade catarinense, e que a gente tenha possibilidade, então, né, de, via o acordo coletivo, já encaminhar algumas coisas disso. Né. Uma delas é o quê? É incentivar o trabalhador, é pagar um melhor salário para ele, é melhorar o seu ambiente de trabalho, para que ele consiga desenvolver um bom trabalho também. Né. Não que ele vá para a empresa já desanimado, né, que é o que está acontecendo hoje. Né, ou já indo para a empresa, já pensando em qual concurso vai fazer para assumir um outro emprego, ou distribuindo o currículo. Já não foca mais no trabalho, alguns trabalhadores já não têm mais esse foco tão voltado para dentro da SIDASC e da IPAGRE, devido à precarização do serviço, né, dos baixos salários que estão sendo pagos dentro da empresa, né, das faltas de condição de trabalho, né, que às vezes tem trabalhadores que estão tendo que andar com um carro e com pneu careca, né, tá sem combustível para abastecer,
Então, se precariza, vai em tudo. Vai em tudo. Então, isso acaba desestimulando o trabalhador. E a empresa acaba tá tendo hoje, digamos assim, um déficit dentro do quadro pessoal já, né, do quadro funcional de algumas empresas. Está faltando trabalhadores em algumas áreas dentro da IPAGRE e da SIDASC. Evasão de cérebro? Né? Sim, porque o pessoal está conseguindo até na iniciativa privada achar lugares melhores para trabalhar, melhores locais, né, de trabalho. Está conseguindo desenvolver um trabalho melhor na iniciativa privada, então acaba saindo da empresa, né, e seguindo a vida, né, no caso, né, e a empresa, hoje a IPAGRE e a SIDASC, além de não estar conseguindo repor, contratar, parece que o governo não está autorizando, pelo menos é isso que as direções das empresas estão dizendo, não está conseguindo contratar, ainda está perdendo os funcionários que ainda teriam, né, digamos, uma vida útil, não gosto muito desse termo ainda, né, dentro da empresa longa. Né? Você não gosta do termo vida útil? Não. Para pessoas, tu achas que não? Não. Mas tudo tem uma vida útil, Marcelo? Não. Na verdade, eu acho que, analisando, a política catarinense, por exemplo, tem uma vida inútil, né? Inútil. Há muito tempo. Quer dizer, também tem que ver que a parte deles eles estão fazendo bem, eles estão aí para proteger a classe dominante, estão conseguindo fazer muito bem isso. Né? E estão conseguindo usar nós, trabalhadores, funcionários públicos, como manobra de massa, inclusive, nisso ainda. Né? Manobra de massa? Manobra de massa, né? Ajudando... massa de manobra ficaria melhor, com certeza. O nosso trabalho hoje já não é mais voltado em si para a sociedade catarinense. A gente tem que estar atento a isso também. E tem que denunciar isso e tem que mudar esse quadro. Hoje está desvirtuando o papel das empresas. Hoje a gente está trabalhando exclusivamente ao agronegócio, né? Atendendo interesses de grandes corporações do agronegócio. Olha. Né? Da Brasil Foods, né? Que a gente ajuda a manter muito bem o império deles aqui em Santa Catarina. Cooperalfa. Sim, a IPAGRE e a SIDASC hoje, Cooperalfa? Sim. Cooperalfa também. Mas a Cooperalfa não é uma cooperativa? É uma cooperativa dos moldes bem burgueses, né? Que na verdade tem proletarizado o serviço do campo, né? Que é uma discussão que é feita através das parcerias aí, né? Que são feitas, eles têm dominado, eles têm sob seu jugo, vamos dizer, o trabalhador rural hoje. O trabalhador rural, aquele que era para ser autônomo, agregado, o trabalhador rural hoje ele acaba ficando totalmente dependente dessas agroindústrias a partir do momento que ele firma uma parceria com elas. E você mesmo já disse aqui, né, que 70% do que é colocado na mesa do catarinense é produzido pela agricultura familiar. E estão priorizando... Na verdade, na mesa brasileira. Na mesa brasileira, 70%. 70% que o Brasil consome de produtos alimentícios é produzido pela agricultura familiar. São as informações de Marcelo Cadori, diretor do Departamento Jurídico. Titularmente é o diretor do Departamento Jurídico, mas bate, chuta, defende em todas com certeza. as posições, né, Marcelo? Até porque os sindicatos têm que ter um viés político muito mais forte, muito mais marcante do que o jurídico. E sobrou para os sindicatos... Com todo respeito aos nossos assessores jurídicos, né, que são muito competentes, por sinal. Mas é que sobrou para os sindicatos, né, defender muitas bandeiras que estão soltas ao vento, infelizmente, né, Marcelo? Não percam a reprise do Floripa em Foco do Sindasp, logo mais a partir das 22 horas, tanto no canal 4 da NET, quanto no www.tvfloripa.org.br. E visitem o site do Sindasp, né? Sempre. Sindasp-SC ou sindaspisc.org.br. Faltou mandar um alô, referendar rapidamente uma informação, Marcelo? Não, então a informação é essa, o pessoal ir conversando, se manter mobilizado, acompanhar o site para quando sair a informação, todo mundo já ir se articulando para ir lá. E um abraço à minha amiga Barbie, um beijo para ela que está de aniversário hoje. Muito bem, Barbie, parabéns a você. TV Floripa, a TV que você vê, ouve, comemora aniversário e sente a diferença. Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis e Delegacia Sul em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141.